Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Estamos falando de numerologia e gematria e neste vídeo eu vou falar sobre o número 7. O número 7 é considerado o número de Deus, pois o dia da criação foi em 6 dias e segundo Gênesis, no 7º dia, Deus descansou. E também muitas coisas sobre o mundo espiritual citam o número 7. Como em Apocalipse, que fala que o Senhor, ele tem na sua destra os 7 espíritos e ele anda entre os 7 castiçais de ouro. Todas essas citações são metáforas e simbologias. Mas isso também foi deturpado de forma idólatra pelas religiões e pelas seitas, já que o Messias disse que o pai dele trabalha até agora e ele trabalhava também. Então isso de idolatrar o 7º dia não tem muito respaldo dentro da palavra de Deus. E por falar em metáforas, no vídeo anterior eu falei sobre o mistério da água. Há muitas pessoas que não são espirituais e não conseguem ver nem entender os mistérios de Deus. A linguagem do Espírito são as metáforas e as parábolas. O Messias falava sobre muitos mistérios espirituais através dessa linguagem, das parábolas. As metáforas são usadas porque nós não podemos entender o mundo espiritual através de citações físicas e literais. Então, as metáforas é uma forma de falar sobre os mistérios espirituais usando uma linguagem humana. É por isso que o Espírito Santo usa esta linguagem para falar conosco, comparando coisas espirituais com espirituais. Os mistérios de Deus é como um imenso oceano. Existe um mistério relacionado à vida, à água e Deus, pois sem água não haveria a vida. O Espírito sonda as profundezas de Deus. Quanto mais nós buscamos, mais recebemos espiritualmente, mais recebemos gratuitamente dos segredos dessas profundezas. Por isso que há uma revelação no livro de Ezequiel que descreve que aquela pessoa que está buscando os mistérios de Deus está mergulhando nas águas em vários níveis que vai cobrindo seu corpo, até aprender a nadar no oceano do Espírito. Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há um grande mistério nessa afirmação metafórica. Existem vários níveis de espiritualidade. Nem todos têm a mesma visão ou percepção e conseguem entender os mistérios de Deus. Somente aqueles que aprenderam a nadar. Isto está em Ezequiel 47. Vejamos. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me fez voltar para a margem do rio. E tendo voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas se tornar-se-ão saudáveis. Quem lê esse texto sem revelação, certamente não vai entender o nível de espiritualidade que é revelado através dessa palavra. Mas aquelas pessoas que são espirituais, que estão buscando, que já mergulharam nos mistérios de Deus através do Espírito Santo, elas compreendem claramente essa revelação. Existem vários níveis de espiritualidade. Nem todas as pessoas têm a mesma visão ou a mesma percepção e o mesmo entendimento dos mistérios da palavra de Deus.
pois tudo se trata de níveis. Há pessoas que estão em níveis diferentes de espiritualidade, por isso que elas não conseguem compreender muitas coisas. Para elas, muitas coisas espirituais parecem loucuras. Eu acredito em premonição porque o espírito sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça. E o que isso significa? Que tudo o que vai acontecer já está escrito? Não exatamente, pois de acordo com a física quântica, quando observamos o mundo espiritual, as coisas mudam. É por isso que nós podemos mudar as situações através da oração, pois caso contrário, se tudo já estivesse planejado para acontecer, a oração não poderia ter efeito nenhum. Mas voltando à questão do número 7, que é simbólico, o 7 é representado pela menorá de 7 lâmpadas, representando os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, que simbolizam a onisciência de Deus. A onisciência está intimamente ligada à premonição do Espírito Santo. Ele pairava sobre a face das águas, e ele conhece as profundezas de Deus. O mundo espiritual acontece em níveis, e conforme mergulhamos neste oceano, o Espírito nos mostra muitas coisas, muitas vezes através de enigmas. Sonhos, visões e premonições seriam revelações do Espírito. Eu falo sobre isso sem a menor sombra de dúvidas, pois eu mesmo já vi muitas coisas que estavam para acontecer antes que acontecesse. Através das chaves do reino, nós podemos mudar qualquer situação. As chaves do reino é a oração. O Messias nos deu poder para ligar e desligar. Aquilo que ligamos na terra é ligado no céu, e aquilo que desligamos na terra é desligado no céu. Ou seja, aquilo que nós declaramos no mundo espiritual acontece no mundo físico, e aquilo que nós cancelamos no mundo físico é estabelecido no mundo espiritual. E como vimos no estudo da Cabala, até os cabalistas sabem disso. E eles projetam no mundo arquetípico para que aconteça no mundo físico. No entanto, nessa filosofia, eles atribuem tudo a deidades pagãs. Keter simboliza Netuno. É o deus dos mares, um grande mar simbólico e espiritual. Por isso que eles projetam e incubam em Keter, coroa. Eu não tenho dúvida que a nossa imaginação é poderosa. A Bíblia enfatiza como a imaginação tem a capacidade de incubar, de gerar. Os bons e maus pensamentos podem trazer à luz coisas que jamais imaginamos, ou seja, os frutos. Eu já comentei sobre as duas árvores, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal pode ser usada para fazer o mal. Já aqueles que estão conectados à árvore da vida, ao Messias, precisam dar bons frutos. Caso contrário, podem ser cortados do tronco. Os falsos profetas se usam da capacidade de ver o que vai acontecer, mas as suas práticas são para o mal. Por isso que pelos frutos se conhece a árvore. É por isso que a palavra usa essas metáforas. Oceano, árvore, frutos, pomba, selo. Devemos deixar de ser infantis, ou seja, crianças espirituais. O mundo das trevas pode também fazer muitas coisas que os filhos da luz faz. No entanto, aqueles que têm um conhecimento e são capazes de operar sinais, não quer dizer que eles têm a salvação, pois está escrito que nos últimos dias muitos dirão diante de Deus que fizeram muitas maravilhas, mas ele mandará se apartar dele, pois eles praticam a iniquidade. Pois é preciso estar conectado ao tronco da árvore da vida e dar bons frutos. A numerologia do 7 ela é muito usada de muitas formas. Muitos consideram que o número 7 é o número de Deus, e claro que isso não é mentira, mas nós não podemos idolatrar isso, pois alguns que seguiram esse caminho terminaram divinizando o 7º dia e se tornando arrogantes, deixando de lado a caridade, o amor ao próximo. Muitos deles não queriam fazer atividade nenhuma no 7º dia. É por isso que o Messias foi contra a prática de guardar o sábado, pois ele disse que o sábado foi feito para o homem. Não devemos servir a Deus somente em um dia específico, mas todos os dias da semana. Além disso, no ocultismo, o 7º dia é considerado o dia de Saturno, o Saturday. E é claro que os ocultistas também se utilizam do número 7,
Eu poderia citar, por exemplo, o livro do Aleister Crowley, 777, que ele usa a simbologia do 7. E também essa semana me mandaram uma imagem dos 700 anos do livro A Divina Comédia. Eles até lançaram um sorvete para homenagear o escritor e poeta Dante Alighieri, que escreveu A Divina Comédia. Veja que o nome do sorvete se chama Inferno, pois a Divina Comédia, como eu já falei em um vídeo, trata-se de uma revelação cabalista, ocultista e maçônica, no qual Dante Alighieri desce pelos 9 círculos infernais e passa pelo inferno, purgatório e paraíso. E há também muitos filmes com o número 7. Vejamos alguns. Qualquer numerologia pode ser usada para o bem e para o mal, porque se trata de uma ciência cabalista relacionada à árvore do conhecimento do bem e do mal. No próximo vídeo eu vou falar do número 8 e 9 e depois, para finalizar, do número 10. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.